Ei, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas e eu parei numa parte em que o Joca Ramiro ele pegou o Zé Bebelo e agora ele vai fazer o julgamento do Zé Bebelo. Ele e todo mundo, né? Então vamos lá. Lhe aviso, o senhor pode ser fuzilado de uma vez. Perdeu a guerra, está prisioneiro nosso. Joca Ramiro fraseou. Com efeito, se era para isso, então, para que tanto requifife? Zé Bebelo repostou com toda a ligeireza. De ouvir, dividiu o riso do siso. Ah, pois, ele mesmo tinha inventado, exigido esse julgamento, e agora torcia o motivo, como se, enfim, de um julgamento ninguém competisse de ser fuzilado. Saranga ele não era, mas estava brincando com a morte, que para cada hora livrava. Ao que bastava Joca Ramiro perder um ponto da paciência, um pouco. Só que, por sorte, paciência Joca Ramiro nunca perdia. Motejou, não mais. Adianta querer saber muita coisa? O senhor sabia, lá para cima, me disseram. Mas de repente chegou neste sertão, viu tudo diverso, diferente, o que nunca tinha visto. Sabença aprendida não adiantou para nada. Serviu algum? Sempre serve, chefe. Perdi, conheço que perdi. Vocês ganharam, sabem lá? Que foi que tiveram de ganho? O puro lorotal e atrevimento muito. Os jagunços em roda não entendiam o escutado, e uns indicavam por gestos que Zé Bebelo estava gira da ideia, outros quadrando um calado de mau sinal. Até o que disse, de lá não sai barca. Assim se diz, assim se diz. Joca Ramiro não reveio logo, mexeu com as sobrancelhas. Só daí. O senhor veio querendo desnortear, desencaminhar os sertanejos de seu costume velho de lei. Velho é o que já está de si desencaminhado. O velho valeu enquanto foi novo. O senhor não é do sertão, não é da terra. Sou do fogo, sou do ar, da terra é a minhoca. Que galinha come e cata, esgaravata. Que disse que visse o Senhor os homens, o prospeito, aqueles muitos homens, completamente os de cá e os de lá, cercando o oco em raia da roda, com as coronhas no chão e as tantas caras como sacudiam as cabeças com os chapéus rebuçantes. Joca Ramiro tinha poder sobre eles. Joca Ramiro era quem dispunha. Bastava vozear curto e mandar, ou fazer aquele bom sorriso debaixo dos bigodes e falar como falava Constante, com um modo manso muito proveitoso. Meus meninos, meus filhos. Agora adivai que aquietavam no estatuto. Nanja, o senhor, nessa sossegação que se fie. O que fosse, eles podiam referver em imediatidade. O banguelê nos unir, que vespassem. Estavam escutando sem entender, estavam ouvindo missa. Um por si de nada não sabia, mas a montoeira deles, exata, soubesse tudo. Estudei foi os chefes. Naquela hora, o senhor reparasse que é que notava? Nada mesmo. O senhor mal conhece esta gente sertaneja. Em tudo eles gostam de alguma demora. Por mim vi. Assim, serenados assim, os cabras estavam desejando, querendo o sério divertimento. Mas os chefes cabecilhas, esses ao que menos, expunham um certo se aborrecer, segundo seja, cada um conspirava suas ideias a respeito do prosseguir e cumpriam seus manejos, no geral, esses com suas responsabilidades. Uns descombinavam dos outros no sutil, eles pensavam, conforme vi, sou candelário de uma banda de Joca Ramiro com Titão Passos e João Goanhá, o Ricardão da outra com o Hermógenes. Atual Zé Bebelo foi começando a conversar comprido na taramelagem como de seu gosto. Aí o Ricardão armou um bocejo e Titão Passos se desacocorou, com a mão no ombro que devia de ter algum machucado. O Hermógenes fez beiço. João Goanhá, aquele ar sonsado, quase de tolo no grosso do semblante. O Hermógenes botava pontas de olhar, some escuro,
nuns visos. Sô Candelário, ficado em pé, sacudia o moroso das pernas. Joca Ramiro deve de ter percebido aquele repiquete, porque ele sobre se virou para Sô Candelário ao de indagar. Meu compadre, que é que se acha? Sô Candelário fungou e logo abriu naqueles cestros que tinha, movimental, sendo por ele querer se desengonçar e não podendo, como era alto e magro, duro aquele homem. Sarre os olhos amarelos de gavião, dele não achou as palavras para dizer. Disse, ao que haver, ao que estou, compadre-chefe meu. A lesto que Joca Ramiro assentiu com a cabeça, conforme se Sô Candelário tivesse afirmado coisas de sincera importância. Zé Bebelo abriu muito a boca, tirando um ronco, como que de propósito. Alguns mais riram dele. Em menos, Joca Ramiro esperou um instante. A gente pode principiar a acusação. Aprovaram-os todos, até Zé Bebelo mesmo. Assim Joca Ramiro refalou normal, seguro de sua estança, por mais se impor uma fala que ele drede avagarava. Disse que ali, submetido diante, só estava um inimigo vencido em combates, e que agora ia receber continuação de seu destino. Julgamento, já. Ele mesmo, Joca Ramiro, como de lei, deixava para dar opinião no fim, baixar sentença. Agora, quem quisesse, podia referir a acusação dos crimes que houvesse de todas as ações de Zé Bebelo, seus motivos, e propor condena. Res o que começasse, quem? O Hermógenes limpou a goela. De primeira entrada eu vinha sabendo, esse Hermógenes precisava de muitas vinganças. Ele era sujeito saindo de brejos, pedras e cachoeiras, homem todo cruzado. De uns assim, tudo o que escapa vai em retinge de medo ou de ódio. Observei, digo ao Senhor, carece de não se perder sempre o veso da cara do outro, os olhos. Advertido que pensei, se eu puxasse meu revólver, beirasse fogo nele, se acabava um Hermógenes, estava ali, são no vão, e num átimo se via era papas de sangue. Ele voltava para o inferno. Que era que me acontecia? Eu tomava castigo mortal de mão de todos? Deixasse que tomasse. Medo não tive. Só que a ideia boa passou muito fraca por mim, entrada por saída. Fiquei foi querendo ouvir e ver o que vinha mais. Demarcava que iam acontecendo grandes fatos, desde Diadorim conseguindo caminho por entre o povo. Aí chegou, se encostou em mim, tão junto, mesmo sem conversar, mas respirava como era, com a boca tão cheirosa. Ah, diaja, o Hermógenes tinha levantado para falar. A acusação que a gente acha é que se devia de amarrar este cujo, feito porco, o sangrante, ou então botar atravessado no chão. A gente todos passava a cavalo por riba dele, a ver se vida sobrava para não sobrar. Quá? Zé Bebelo debicou, esticando o pescoço e batendo com a cabeça para diante diversas vezes, feito pica-pau em seu ofício em árvore. Mas o Hermógenes com aquilo não somou, foi pondo. Cachorro que é, bom para a faca. O tanto que ninguém não provocou não era inimigo nosso, não se buliu com ele. Assaz que veio por si, para matar, para arrasar, com sobejidão de cacundeiros. Dele é este norte? Veio a pago do governo. Mais cachorro que os soldados mesmos. Merece ter vida não. Acuso é isto, acusação de morte. O diacho cão. E arre foi o que Zé Bebelo ponteou. Assim, contracenando todo o tempo, medo do Hermógenes remedou, de feias caretas. É o que eu acho, é o que eu acho. O Hermógenes então quase gritou por terminar. Sujeito que é um tralha. Posso dar resposta, chefe? Zé Bebelo perguntou sério a Joca Ramiro. Joca Ramiro concedeu. Mas para falar careço que não me deixem com as mãos amarradas. Nisso não havendo razão ou dúvida, e Joca Ramiro deu ordem. João Frio, que de perto dele não se apertava, veio de lá,
cortou e desatou a manopéia nas juntas dos pulsos. Que era que Zé Bebelo ia poder fazer? Isto. Pra aqui mais pra aqui, por este meio, por este mais este cotovelo, disse, batendo mão em mão com um acionado de desplante. E riu, chiou feito um soim. O caretejo parecia mesmo querer fazer raiva no outro, em vez de tomar cautela. Vi que tudo era em finta, mas podia dar em mal. O Hermógenes pulou o passo, fez menção de reluzir faca. Se teve mão em si, foi por forte costume. E Joca Ramiro também tinha atalhado, como uma aspação. Tento e paz. Compadre Mano Velho, não vê que ele ainda está azuretado? Ei, com seu respeito, descorto, chefe Machimé, Zé Bebelo falou. Retenho que estou frio em juízo legal, raciocínios. Reajo é com protesto, rompo embargos, porque a acusação tem de ser em sensatas palavras, não é com afrontas de ofensa de insulto, encarou o Hermógenes. Homem, não abusa homem, alarga a voz, não alarga a voz. Mas o Hermógenes, arriçado, crível que estivesse todo no poder bravo de uma coceira, falou para Joca Ramiro e para todos que estávamos lá. Falou numa voz rachada em duas, voz torta entortada. Tibistrapo, o desgraçado desse canalha que me agravou mesmo estando assim vencido nosso e preso. Meu direito é acabar com ele, chefe. Vi a mão do perigo. Muitos homens resmungaram em aprovo, ali rodeando os tantos 10 ou 20 círculos, anéis de gente. Rentes os do bando do Hermógenes chegaram a dar altas palavras de calca-pá. Questionou-se a respeito disso? Tinham barulhos na voz. Mesmo os chefes entre si cochicharam, mas Joca Ramiro sabia represar os excessos. Joca Ramiro era mesmo o Tutumumbuca, o grande maioral. Temperou somente, mas ele não falou o nome da mãe, amigo. E era verdade, todo mundo concordou, pelo que vi de todos. Só para o nome da mãe ou de ladrão era que não havia remédio, por ser a ofensa grave. Com Joca Ramiro explicar assim, não havia jagunço que não aceitasse o razoável da ponderação, o relembrado. O Hermógenes mesmo se melou na atrapalhação das ligeirezas e aí tinha de condizer. Nada ele não disse, mas abriu quadrada a boca em careta de quem provou pedra de sal, e Zé Bebelo mesmo aproveitou para mudar o aspecto, para uma certa circunspecção. Se via que ele pensava a curto ganho no estreito, por detrás daquele sonsar. Trabalho de ideia em aperto pelo pão de salvar sua vida da estrosca. Imediato Joca Ramiro deu a vez a Sô Candelário, não deixando frouxura de tempo para mais motim. E você, compadre, qual é a acusação que se tem? Sobre o que sobreveio Sô Candelário, arriavante, aos priscos, a figura muita, o gibão desombrado, sobrava fala. Com efeito, falou. Vai, forteou mais a voz. Só quero pergunta, se ele convém em nós dois resolvermos isto a faca. Pergunto para briga de duelo, é o que acho, carece mais de discussão não. Zé Bebelo e eu, nós dois na faca. Sô Candelário mais longe não conseguiu de dizer, só repetia aquilo, desafio e no mais se mexer, feito com São Guido ou escaravelho. Sem raiva quase nenhuma notei, mas também sem nenhuma paciência. Sou Candelário sendo assim, mas aí Joca Ramiro remediou, dizendo resistencioso, e escondeu o de que ria. Resultado e condena a gente deixa para o fim, compadre. Demore que logo vai ver. Agora é a acusação das culpas. Que crimes o compadre indica neste homem? Crime? Crime não vejo. É o que acho, por mim é o que declaro. Com a opinião dos outros não me assopro. Que crime! Veio guerrear como nós também. Perdeu, pronto. A gente não é jagunços?
pois, jagunço com jagunço, aos peitos papos. Isso é crime? Perdeu, está aí feito um buzeiro que boi comeu por metade. Mas brigou valente, mereceu. Crime que sei é fazer traição, ser ladrão de cavalos ou de gado, não cumprir a palavra. Sempre eu cumpro a palavra dada, gritou de lá Zé Bebelo. Sô Candelário olhou encarado para ele neste rente repente, como se nos instantes antes não soubesse que ele estava ali a 3 passos. Só assim mesmo prosseguiu, pois, sendo assim, o que acho é que se deve de tornar a soltar este homem com a compromisso de ir ajuntar outra vez seu pessoal dele e voltar aqui no norte para a guerra poder continuar mais perfeita, diversificada. Ressaltados os homens ouvindo isso, rosnaram de bem cá e lá, coragem sempre agradava. Diadorim apertou meu braço como sussurrou. Doideira dele, Riobaldo. Sou Candelário e está doido varrido. Aí podia ser, mas eu tinha relanceado um afio de onde ódio que ele mirou no Hermógenes enquanto falando, e entendi. Sô Candelário não gostava do Hermógenes, sendo que ele podia até nem saber disso, não ter noção firme de que não gostava, mas era a maior verdade. Sucinto só por conta disso, eu apreciei demais aquele rompante. Sô Candelário esbarrou de falar, secado, só aos bufos, surdo de se ver que ele tinha feito o grande esforço todo, sopitante, se afundava para os altos. Apraz ao senhor, compadre Ricardão? Joca Ramiro solicitou, passando a vez. Aquele retardou tanto para começar a dizer que pensei que fosse ficar para sempre calado. Ele era o famoso Ricardão, o homem das beiras do Verde Pequeno, amigo acorçoado de importantes políticos e dono de muitas posses. Composto homem volumoso de messas. Se gordo próprio não era, isso só por no sertão não se ver nenhum homem gordo, mas um não podia deixar de admirar do peso de tanta corpulência a coisa de Zebu Guzerati. As carnes socadas em si, parecia que ele comesse muito mais do que todo o mundo, mais feijão, fubá de milho, mais arroz e farofa, tudo imprensado, calcado, sacas e sacas. Afinal, ele falou. Fosse o almirante Balão. Compadre Joca Ramiro, o senhor é o chefe. O que a gente viu, o senhor vê. O que a gente sabe, o senhor sabe. Nem carecia que cada um desse opinião, mas o senhor quer ceder, alarde, prezar a palavra de todos, e a gente recebe essa boa prova. Ao que agradecemos como devido. Agora eu sirvo a razão de meu compadre Hermógenes, que este homem Zé Bebelo veio caçar a gente no norte sertão como mandadeiro de políticos e do governo, se diz até que a soldo. A que perdeu, mas deu muita lida, prejuízos, sérios perigos em que estivemos. O senhor sabe bem, compadre-chefe, dou a conta dos companheiros. Dos companheiros nossos que ele matou, que eles mataram. Isso se pode repor? E os que ficaram inutilizados, feridos, tantos e tantos, sangue e os sofrimentos desses clamam. Agora que vencemos, chegou a hora dessa vingança de desforra. A ver, fosse ele que vencesse e nós não, onde era que uma hora destas a gente estava? Tristes mortos todos, ou presos, mandados em ferros para o quartel da Diamantina, para muitas cadeias, para a capital do estado. Nós todos, até o senhor mesmo, sei lá, encareço, chefe. A gente não tem cadeia, tem outro despacho não. Quer dar a este, só um. É a misericórdia de uma boa bala, de mete-bucha, e a arte está acabada e acertada. Assim que veio, não sabia que o fim mais fácil é esse? Com os outros não se fez? Lei de jagunço é o momento, o menos luxos.
Relembro também que a responsabilidade nossa está valendo, respeitante ao Celso de Oliveira, doutor Mirabeau de Melo, o velho Nico Estácio, compadre Nhô Lages e coronel Caetano Cordeiro. Esses estão aguentando acossamento do governo, tiveram de sair de suas terras e fazendas, no que produziram uma grande quebra, vai tudo na mesma desordem. Ah, pois, em nome deles mesmo, eu sou deste parecer. A condena seja sem tardança. Zé Bebelo, mesmo zureta, sem responsabilidade nenhuma, verte pemba, perigoso. A condena que vale, legal, é um tiro de arma. Aqui, chefe, eu voto. As babas do que ele vinha falando, o povaréu jagunço movia, que louvava, confirmava. Aí, Inhães, pelos que davam mais demonstração, medi quantidade dos que eram do Ricardão próprio. Zé Bebelo estava definido. Eu pensei, qualquer rumorzinho de salvação para ele se mermando, se no mel, no pra passar. Mire e veja o Senhor. E o pior de tudo era que eu mesmo tinha de achar correto o razoado do Ricardão, reconhecer a verdade daquelas palavras relatadas. Isso achei meio me entristeci. Porque o justo que era, aquilo estava certo, mas de outros modos que bem não sei, não estava. Assim por curta ideia que eu queira dividir, certo no que Zé Bebelo tinha feito, mas errado no que Zé Bebelo era e não era. Quem sabe direito o que uma pessoa é? Antes sendo, julgamento é sempre defeituoso, porque o que a gente julga é o passado. Mas, para o escriturado da vida, o julgar não se dispensa. Carece? Só que uns peixes têm, que nadam rio arriba, da barra às cabeceiras. Lei é lei? Loas, quem julga já morreu. Viver é muito perigoso mesmo. Então aqui eu vou parar e a gente continua no próximo vídeo lendo Grande Sertão Veredas.